início do século XXI, as universidades de todo o mundo se encontram em uma posição paradoxal. Nunca antes na história da humanidade elas foram tão numerosas ou tão importantes, mas nunca antes sofreram de uma falta de confiança e perda de identidade tão incapacitante. Elas recebem mais dinheiro público do que jamais receberam, e ainda assim estão mais defensivas sobre sua posição política do que jamais estiveram. Em um momento em que o número de estudantes atualmente matriculados nessas instituições em todo o mundo é várias vezes maior do que era apenas uma geração, existe um ceticismo sem precedentes sobre os benefícios, tanto intelectuais quanto materiais, de uma educação universitária. Enquanto em alguns segmentos as universidades são anunciadas como motores do avanço tecnológico e da prosperidade econômica, em outros elas são atacadas por serem autocomplacentes, retrógradas e elitistas. Com essas palavras, Stefan Collini inicia e apresenta o problema de seu livro, Para que servem as universidades, sem tradução para o português, publicado em 2012. Stefan Collini é crítico literário inglês e professor de literatura e história intelectual na Universidade de Cambridge. Contribui com ensaios e resenhas na imprensa, e é autor de muitos livros sobre a história intelectual e da literatura britânica. Nos últimos anos, Collini passou a se dedicar ao debate público sobre as universidades e seu papel na sociedade contemporânea. Em Para que servem as universidades, Collini apresentou ao leitor uma série de reflexões, sustentadas tanto em uma bibliografia especializada, como também em seus muitos anos de experiência docente como pesquisador no habitat universitário britânico. Logo, sua perspectiva é limitada a esse habitat. Porém, algumas de suas considerações podem servir à reflexão crítica para professores e estudantes universitários de outros países. O livro divide-se em duas partes, com 5 capítulos cada. Na primeira parte, Collini apresentou um breve histórico das universidades nas sociedades modernas, como também suas presentes contradições e desafios no Reino Unido. Ademais, realizou uma defesa das humanidades, frequentemente atacadas, desvalorizadas e estigmatizadas no debate público contemporâneo. Na segunda parte, Collini reuniu ensaios publicados na imprensa britânica entre 2000 e 2010. Há uma mudança substancial no tom de seus textos na segunda parte do livro. Neles, Collini adotou um estilo satírico, polêmico e bem-humorado. Por meio de uma série de escaramuças, criticou a imposição de uma agenda e de uma mentalidade corporativa empresarial na administração das universidades, estabelecendo como marco inicial os governos de Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 a 1990. O propósito de Collini nesses breves, mas afiados ensaios foi de melhor qualificar o debate público sobre as funções sociais das universidades contemporâneas e o quanto o modelo administrativo vigente e o fetiche dos rankings têm prejudicado e precarizado o efetivo trabalho de ensino e pesquisa dos professores e a formação dos estudantes. O título do livro de Collini, Para que servem as universidades, certamente traiu muito de seus leitores. Trata-se de uma pergunta retórica, que visou mais iniciar uma reflexão e melhor qualificar o debate público sobre essa questão candente, e não apresentar uma resposta pronta e conveniente. Definir em abstrato a função das universidades poderá levar a toda uma série de concepções idealistas sobre elas. Conforme Collini, as universidades possuem incontáveis funções e propósitos, todas elas determinadas pela sociedade na qual estão inseridas. As primeiras universidades europeias, ainda na Idade Média, tinham por função principal a formação clerical e o estudo da teologia. O modelo moderno, idealizado por Wilhelm Humboldt e fundado na Universidade de Berlim em 1910, teve como propósito fazer das universidades centros de estudo e pesquisa científica e tecnológica, tanto nas áreas das ciências naturais quanto nas ciências humanas. Fundadas e financiadas pelo Estado, porém com liberdade tanto administrativa como de ensino e pesquisa, o modelo Humboldt se expandiu por toda a Europa no século XIX e teve papel central no desenvolvimento da Segunda Revolução Industrial. Pós-Segunda Guerra Mundial, foi formulado o modelo anglo-saxão, orientado pelas políticas públicas do estado de bem-estar social,
O modelo anglo-saxão foi caracterizado pela expansão e massificação das universidades, que ampliaram seu acesso e ofereceram formação e qualificação profissional para as novas gerações de trabalhadores. Em síntese, desde as primeiras universidades medievais e europeias até as atuais universidades de massa contemporâneas, elas atenderam às demandas concretas de suas respectivas sociedades. Ou seja, as universidades mudam de acordo com as novas demandas sociais, isto é, de fora para dentro e não o contrário. Para cumprir com suas múltiplas funções, argumentou Colini, é necessário que as universidades tenham liberdade, não só intelectual, como também financeira e administrativa, inclusive para criticar e subverter suas próprias funções socialmente estabelecidas. Em sua definição mais abstrata, Colini define as universidades como as instituições sociais responsáveis pela preservação e transmissão do conhecimento e da memória humana do passado para gerações do presente e do futuro. Logo, possuem uma dimensão conservadora. Contudo, estando sujeitas às inevitáveis transformações e contradições das sociedades nas quais estão inseridas, podem também oferecer subsídios para romper com a própria ordem na qual estão enraizadas. Além da pergunta que carrega o título do livro, há duas perguntas subjacentes, isto é, que estão nas entrelinhas das muitas páginas escritas por Colini. A primeira é: o que seríamos de nós, isto é, da humanidade, sem as universidades? Ou poderíamos hoje viver sem elas? A segunda é: qual universidade precisamos e ou queremos? Considerando o indispensável papel das pesquisas universitárias na produção, por exemplo, de remédios e vacinas, na solução de projetos de engenharia, políticas públicas, etc., ela pode ser respondida com certa facilidade. As universidades hoje fazem parte da humanidade e são indispensáveis para a sua reprodução em condições mínimas de civilização e bem-estar. Por sua vez, a segunda pergunta é muito mais uma questão de prática social efetiva do que de livros. Entretanto, o primeiro passo consiste em formular adequadamente a questão. Se as universidades estão à altura do desafio histórico, dependerá da ação teórica e prática dos seus agentes, os professores, os estudantes e os funcionários. Os problemas e as ansiedades apresentados por Colini se referem às universidades britânicas. Aqui no Brasil, a realidade e os problemas são naturalmente diferentes. Frente às primeiras universidades na Europa, a Universidade de Bolonha, Itália, foi fundada em 1088, e na América Latina, a Universidade Nacional Maior de São Marcos, Peru, foi fundada em 1551. As universidades brasileiras são ainda jovens instituições. As primeiras universidades de fato no Brasil somente vieram a ser fundadas nas décadas de 1920 e 1930. Alguns exemplos e dados. 56,10% da população brasileira se declara negra, porém, apenas 18,3% dos jovens, isto é, de 18 a 24 anos, estão cursando ou já concluíram o ensino superior. Por sua vez, o número de negros com cargos de professores de ensino superior é ainda menor, 16%. A universidade brasileira com maior número de estudantes, graduação e pós-graduação, é a Universidade de São Paulo, USP, 98 mil estudantes, sendo que o Brasil possui 210 milhões de habitantes. Por sua vez, a Universidade de Buenos Aires, UBA, possui 308 mil estudantes, graduação e pós-graduação, sendo que a Argentina possui 45 milhões de habitantes. A partir desses breves dados, podemos observar que, apesar da recente expansão do ensino superior no Brasil, as universidades brasileiras ainda não cumpriram todo o seu potencial em servirem e atenderem toda a população do país, isto é, ainda não se tornaram um bem comum do povo brasileiro. Ainda falta muito para que as universidades brasileiras tenham de fato a cara de seu povo e que estejam integralmente a seu serviço. Apesar dos méritos dos professores e demais funcionários das universidades brasileiras, elas, tal como existem, estão longe de serem as universidades que queremos e que precisamos. Para tanto, elas precisam ser transformadas. Seu acesso precisa ser universalizado a todo o povo brasileiro. Partido Comunista Brasileiro PCB, Célula Istvan Mesaros.